segundo João, capítulo 16. Versículo de número 33. Quantos a encontraram, podem dizer amém? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Diga comigo, a minha paz está em Cristo. Aí Jesus acrescenta: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Desde quinta-feira, eu falei hoje aqui pela manhã, o Espírito de Deus trouxe ao meu coração, à minha alma, o desejo de falar hoje à noite acerca do desânimo. E já que estamos falando de cura emocional e inteligência emocional nas terças, não custava nada deixar para terça-feira, porque o tema tem tudo a ver com o que a gente está ministrando nas séries das terças-feiras, mas de alguma maneira eu tive certeza em minha alma que esta palavra era para ser ministrada hoje. E eu quero falar sobre vivendo acima do desânimo. Vivendo acima do desânimo. E quero começar citando uma frase do evangelista Billy Graham, norte-americano. Ele diz em uma das suas falas que Deus nunca usa um cristão desanimado. E eu acho essa frase muito forte, porque Deus tem uma missão para cada um de nós. E se Deus não pode me usar porque algo em minha vida está criando um obstáculo, eu deixo de cumprir a missão que Ele planejou para a minha vida. Portanto, nós precisamos vencer todo desânimo e caminhar no propósito que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. E quando eu falei hoje pela manhã, eu ministrei sexta-feira à noite num congresso em Sergipe. E ontem à noite eu ministrei num congresso em Camaçari. E hoje levantei mais cedo para preparar-me para a escola bíblica dominical e começar a estudar um pouco sobre esse assunto, que eu concluí um pouco do estudo já na parte da tarde. Fui perceber que o desânimo se transformou naquilo que alguns estudiosos estão chamando de epidemia, a epidemia do desânimo. As pesquisas revelam que as pessoas estão se drogando como nunca, porque elas estão desanimadas com a vida, elas estão buscando estímulo em alguma coisa para lhes darem algum tipo de motivação. As pessoas estão, não obstante todos os recursos tecnológicos, todo o avanço da ciência, todas as conquistas científicas, econômicas e políticas, as pessoas estão cometendo suicídio como nunca, porque elas estão desanimadas da vida e perdem a perspectiva, perdem a esperança. As pessoas estão abandonando os seus lares. Não estou falando daquele indivíduo que trocou de casa, eu estou falando daquele indivíduo que abandona a casa, vai viver na rua, vai embora, não diz para onde foi, não dá notícia à família, porque a pessoa quer desaparecer de tudo e de todos, tamanho o seu nível de desânimo. E o pior é que esse mal está atingindo todas as camadas sociais, todos os níveis culturais. Nós encontramos pessoas tomadas de desânimo. Nesse auditório, provavelmente 99% das pessoas em algum momento já se sentiu desanimado, desiludido, sem força para
a avançar em algum propósito, em algum projeto, e muitas vezes forçado a recuar de um sonho e de uma visão. E o grande problema que a ciência, que os estudiosos mencionam do desânimo, é que existem 3 características específicas do desânimo que não se encontra em nenhum outro distúrbio, em nenhuma outra doença, em nenhuma outra situação na humanidade. Primeiro, o desânimo é universal, ou seja, todo mundo em alguma época, em alguma área já se sentiu desanimado. Então, ninguém está isento do desânimo. Segundo, ele é recorrente. O fato de você ter desanimado uma vez, se recuperar, se reorganizar emocionalmente, não indica que você não ficará desanimado outra vez, em outro tempo, em outra época, por outra causa qualquer. E terceiro, o desânimo é altamente contagioso. É incrível como você conversar com pessoas desanimadas tende a te contagiar. Você fica melancólico e desanimado também. E o que é interessante, e por que falar disso para a igreja, já que nós temos a total convicção de que Deus está conosco, ninguém ouviu, nós temos a total convicção de que Deus está conosco, o Espírito Santo habita em nós, nós temos a promessa da vinda de Jesus. Aí você diz, por que desanimar? O que explica um cristão desanimar? E eu até gosto, admiro, talvez seja o termo, aquelas pregações mais altruístas do que as minhas, aquelas pregações mais positivistas do que as minhas, que o pregador diz assim: um crente não desanima nunca, crente não fica triste nunca, crente não entra em depressão nunca. Eu acho legal tudo isso, e eu até gostaria que fosse verdade, porque aí nós já estaríamos no paraíso, querido. Mas o fato é que crente entristece, crente desanima, crente deprime, crente fica sem noite dormida ou fica sem dormir à noite, crente dá crise de choro. Eu já dei crise de choro em aeroporto, dentro de avião, dentro de ônibus, dentro de casa, até no púlpito eu já dei crise de choro. E eu sofri uma crise de choro uma certa feita tão violenta num púlpito, pregando numa convenção na Suíça, que eu precisei ser retirado do púlpito e levado para ser medicado. Por quê? Porque crente está sujeito a todas as agruras desta vida desafiadora. Ainda assim, vou repetir, Deus está com você, Deus está com a gente, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, por que nós desanimamos? Desanimamos por causa das frustrações. Temos um projeto e de repente ele sucumbe e nós não realizamos ou não alcançamos aquilo que foi almejado. Desanimamos por causa das traições. Quantas vezes você investe num relacionamento, seja ele amoroso, profissional, social, de amizade, e daí você percebe que foi descalçado pelas circunstâncias imprevistas, e isso desanima. A gente desanima por de repente se sentir atropelado. Quantas vezes você tem um sonho acerca de um projeto e alguém vem e atropela você, passa por cima de você, e você desanima. Nós desanimamos porque oramos muito tempo acerca de uma coisa e Deus não trouxe a resposta. E às vezes a resposta que chegou não era a resposta que você esperava. Isso desanima, é meio desagradável. A gente desanima por investir num funcionário, por investir num obreiro muitas vezes, e depois que o indivíduo está pronto, ele vai embora, recebeu uma proposta melhor, não te dá a menor satisfação, e você desanima. Você diz assim, valeu a pena, para que tanto tempo investido? Tudo isso desanima. Desanimamos porque nós cuidamos dos filhos com todo zelo, carinho, detalhes e cuidados, e de repente os filhos podem trilhar caminhos que diferem daquilo que nós desejávamos para a vida deles, e isto também desanima. Se o irmão olhar a Bíblia Sagrada, vai perceber, e eu nunca tinha percebido quantos homens de Deus desanimados na Bíblia. Eu vou começar falando de Davi. Depois que Davi comete o seu delito com Batseba,
e ele culmina o seu delito com o assassinato de Urias, porque aquilo foi um assassinato premeditado. Davi é tomado de tamanho desânimo e angústia, que ele chega a dizer no Salmo 39, enquanto eu silenciava, enquanto eu meditava, enquanto eu refletia, os meus ossos apodreciam dentro de mim. No Salmo de número 51, ele chega num nível de desânimo tão violento, que ele diz assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Lava-me com hisopo e serei puro, purifica-me e serei purificado. Aquela poesia de Davi é a expressão de um coração desesperado porque perdera a comunhão de Deus. Não bastasse a culpa que Davi carrega nos seus ombros pelo delito cometido, ele está sendo corroído pelo desânimo, corroído pela angústia. Um outro homem extremamente desanimado na Bíblia, detalhe, eles são heróis da fé, tá? Eles estão lá em Hebreus capítulo 11. Gideão. Quando o anjo chega para Gideão no capítulo 6 de Juízes, e o anjo diz a Gideão assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Versículo 12. Gideão diz: ora, se o Senhor é comigo, por que me sobreveio tão grande mal? Por que os midianitas estão assaltando a nossa terra e impondo sobre nós tamanha miséria, tamanha fome? Gideão estava tomado de um desânimo tão cruel, que quando o anjo do Senhor diz para ele: não te enviei eu, vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, Gideão diz assim: não posso, eu sou da menor tribo de Israel, da minha tribo eu sou da menor família, e da minha família eu sou o menor de todos. Ou seja, Gideão está acabado, jogado debaixo do tapete, sem força para nada, apesar de Deus estar falando com ele. Dá um toque no seu vizinho, fala com ele: desanimar não é incomum. Vou dar um outro exemplo de um homem de Deus desanimado, o profeta Elias. Elias é uma referência de comunhão com Deus e de poder de Deus. Ele é um dos poucos profetas citado mais de uma vez no Novo Testamento. Tiago chega a dizer, Tiago chega a fazer menção da autoridade de Elias, quando ele diz para não chover e não chove, depois ele diz para chover e chove. Mas vem Tiago mesmo e diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias desafia 400 profetas de Baal, 450 profetisas de Azera. Ele ordena, ele ora para que venha fogo do céu, e o fogo desce do céu. Elias, diz a Bíblia, ele julga os 850 profetas de Baal e Azera, julga e executa segundo a lei. Mas quando Jezabel manda um bilhete para Elias, dizendo assim: amanhã os deuses me façam o dobro, se eu não tiver a tua cabeça numa bandeja, Elias desanimou. Por que Elias desanimou? Porque depois de um avivamento daqueles, Elias imaginou que todo Israel ia se converter a Deus. Elias imaginou que ele seria aclamado em Israel como homem de Deus. Elias esperou que a sua popularidade crescesse de maneira extraordinária no território de Israel. No entanto, terminou a festa, todo mundo voltou para a sua casa, para os seus deuses, e Jezabel agora está no encalço de Elias. E quando ele chega no deserto, no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, versículo 4, ele senta no deserto e diz assim: chega, Senhor, basta, é melhor eu morrer, eu não sou melhor do que os meus pais, não tem sentido permanecer vivo. Ou seja, ali está um profeta desanimado.
Você vai encontrar outro profeta desanimado, e eu ri com ele hoje. Eu não ri dele, eu ri com ele. Não dá para rir de Jeremias. Jeremias tem uma vida muito piedosa. Jeremias tem uma vida muito sofrida. A vida de Jeremias é muito dura, é muito desafiadora. Aliás, o estudioso chega a dizer que Jeremias sofreu tanto que ele termina morrendo em estado de pobreza absoluta, de miséria absoluta. Mas lá no capítulo 20 de Jeremias, Jeremias está chateado. Ele está tão desanimado, pastor Paulo, que Jeremias diz assim no versículo 7: o Senhor me enganou e eu me deixei enganar. Jeremias está dizendo assim, quando você vai ler o texto à luz da hermenêutica, da exegese, Jeremias está dizendo assim: o Senhor me seduziu. Eu acreditei que tudo que eu falasse ia se cumprir na hora. O Senhor não me disse que eu ia passar tanta tribulação. O Senhor não me falou tudo. Então Jeremias está frustrado com Deus, ou pelo menos com a situação que ele está vivendo, e que Deus não lhe revelara por completo. E ele diz: o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, o Senhor me persuadiu, e eu me deixei enganar, me deixei persuadir. Isso é a prova de um homem de Deus desanimado. Se você está desanimado daquilo que você faz na vida secular, desanimado na sua casa, desanimado no seu ministério, você não é uma exceção. Você faz parte de um grupo de pessoas que são normais, que cansa, que se frustra. Mas a minha palavra da parte de Deus para a sua vida esta noite é que você pode suplantar a onda do desânimo. Você pode passar por cima da nuvem do desânimo e reencontrar forças para caminhar e vencer. Quer ver? Um diagnóstico que nunca termina, que nunca conclui, um tratamento que nunca se dá por definido, isso desanima. Jonas pregou para Nínive inteira. Irmão, presta atenção, Jonas era para ser o pregador mais feliz da Bíblia. Jonas é o único pregador na Bíblia Sagrada que prega e uma cidade inteira se converte. Presta atenção, Jonas é o único pregador na Bíblia que quando termina de pregar, a cidade inteira se converteu. Detalhe, desde o rei até os animais. Porque o rei decretou jejum até para a vaca, para a ovelha, para o animal que estava no estábulo. É uma conversão geral em Nínive, por causa da pregação de Jonas. Só que uma das coisas que eu tenho dito é que para pastores, quando eu falo para pastores, é que cansaço é um grande inimigo do ministério de qualquer homem. Apesar do sucesso da pregação de Jonas, Jonas senta na parte alta da cidade e fica esperando Deus tacar fogo em Nínive e matar todo mundo. Quando Deus não faz o que Jonas quer, ele faz assim: é por isso que eu não queria vir, porque eu sabia que o Senhor é Deus compassivo e misericordioso. E quando eu pregasse e esse bando de ninivitas se arrependesse, o Senhor não ia mais destruir esse povo. Aí Jonas diz assim: chega, Senhor, eu quero morrer. Olha o nível de desânimo de Jonas depois de uma pregação que converte uma cidade inteira. Eu não estou falando do camarada pregar e virem à frente 10 pessoas, 15, 30 pessoas. Eu estou falando de uma capital. Nínive tinha aproximadamente 600 mil habitantes naqueles dias, portanto, uma feira de Santana. E quando Jonas termina de pregar, a cidade inteira se converteu. Mas o desânimo é tão grande que Jonas está frustrado com o resultado da sua pregação. Provoca aí seu vizinho, fala com ele: cuidado com o desânimo, ele tira a tua visão. O desânimo tira a tua visão do resultado. O desânimo tira a tua visão do sucesso adquirido, da conquista alcançada. E é preciso vigiar acerca disto. Eu consigo perceber o Senhor Jesus, eu não vou usar o termo desanimado em relação a Jesus, mas há um momento que você percebe um cansaço no mestre.
Em Lucas capítulo 9, versículo 41, Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando eu terei que vos suportar? Jesus está demonstrando um cansaço com o povo da sua época. Ele está dizendo: eu já caminhei sobre o mar, eu já levantei paralíticos, eu já purifiquei leprosos, eu já curei enfermos, eu já libertei endemoniados, e vocês ainda não creem. Vocês já comeram o pão que eu multipliquei, e vocês ainda não creem. Até quando eu terei que suportar essa vossa incredulidade? Isso é uma expressão de frustração com a incredulidade do seu povo. No outro momento, em Mateus 23, 37, Jesus diz: olha para Jerusalém que acabara de rejeitar, Jerusalém que acabara de descrer da sua mensagem e que se organiza na sua cúpula para persegui-lo. E ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta sobre suas asas os seus pintalhinhos, e tu não quisestes. Jesus está demonstrando ali a sua inquietação com um povo que não compreende o evangelho que ele estava pregando, a proposta de Deus para aquele povo enquanto nação. E ele lamenta o estado daquele povo. Não deixa, num sentido genérico da palavra, de ser uma expressão de desânimo. E um dos momentos mais tristes da Bíblia está na vida de Paulo. Depois de estabelecer igrejas em toda a Ásia e Europa, depois de estabelecer igrejas em Corinto, Tessalônica, Éfeso, pastorear Roma, depois de formar líderes, implantar líderes e formar pastores, Paulo é preso e está prestes a morrer. E ele escreve para Timóteo um momento triste da sua vida. Na segunda carta, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém compareceu comigo ao tribunal, todos me abandonaram. Imagine um homem como Paulo, que formara igrejas, que formara obreiros, e que agora está sendo julgado, e é nesta audiência que ele é sentenciado à morte. E Paulo está de frente para o juiz, o júri, e antes de ditar a sentença, Paulo olha para trás para procurar algum dos seus filhos na fé, para procurar algum dos seus irmãos em Cristo, e ele diz: ninguém compareceu, todos me abandonaram. E o detalhe, a história diz que quando Timóteo chega atendendo um convite de Paulo, porque Paulo diz assim: procura vir ter comigo depressa. Quando Timóteo chega, Paulo já havia sido executado, morreu sozinho. Isto desanima. Mas eu quero lhe falar algo sobre o desânimo. Eu quero lhe trazer uma lição bíblica sobre como suplantar o desânimo. Eu quero lhe trazer uma orientação bíblica de como passar por cima da onda do desânimo e sair daqui de cabeça erguida para uma semana de vitória. Dá um toque de leve no seu vizinho e diz para ele assim: você vai ter uma semana de vitória. Você vai ter uma semana de vitória. Aleluia. Então, o primeiro segredo para você viver acima do desânimo, lá vai e é uma pancada, é uma porretada. Primeiro segredo para você viver acima do desânimo: não dê ouvidos a pessoas medíocres. Não dê ouvidos a pessoas medíocres. Por quê? Porque pessoas medíocres só se satisfazem quando te colocam para baixo. Existem pessoas que só ficam bem quando colocam alguém para estar mal. Eu vi a frase de um pensador hoje à tarde que eu achei interessante. Ele diz que mentes pequenas discutem pessoas
Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes grandes discutem ideias. Pessoas pequenas tomam tempo falando da vida alheia. Pessoas pequenas precisam jogar lama na vestimenta de alguém para se sentir limpo. Mentes pequenas precisam destruir o sonho de alguém para perceber que o seu sonho medíocre existe. Então não dê ouvidos a pessoas medíocres, porque elas sempre estarão incomodadas com o seu ânimo e o seu bem-estar. Eu lembro agora de Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36. Há um pai desesperado, esperando Jesus se movimentar para ir curar a sua filha que estava enferma. Enquanto Jesus para dar assistência a uma mulher que tinha um fluxo de sangue ininterrupto, e a mulher é curada, chegam algumas pessoas e dizem para Jairo assim: para de incomodar o mestre, a tua filha já morreu, não tem mais jeito. Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Se você ouvir pessoas medíocres, você para de esperar o mestre. Se você ouvir pessoas fatalistas, você para de sonhar. Se você ouvir pessoas amargas, você perde a esperança. Mas a palavra de Jesus para a tua alma nesta noite é: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Diz aí para o teu vizinho: não temas, crê somente. Aleluia, glória a Deus. Neemias capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Neemias está liderando um dos maiores movimentos políticos de todos os tempos. Ele está reconstruindo Jerusalém, levantando as muralhas de Jerusalém. Neemias é o estadista que reorganiza Israel como nação depois do cativeiro babilônico. Ele é colocado pelos historiadores como um dos maiores estadistas da história. E quando começa a levantar a muralha de Jerusalém, Sambalate, Tobias e Gesem, 3 inimigos de Neemias, começam a dizer assim: do que adianta levantar esse muro? Levantarão o muro em um só dia? Porventura eles farão ressurgir das cinzas uma cidade que foi queimada a fogo? E dizem assim: todavia, ainda que levantem o muro, até o vento de uma raposa correndo o derribará. Pessoas medíocres não conseguem ver o seu muro sendo levantado. Sabe o que Neemias faz? Neemias diz assim: ouve desde os céus, ó Senhor, e registra as palavras dos nossos opositores. Então, se você quer vencer o desânimo, para de ouvir a fala de quem te joga para baixo. Para de dar ouvido à crítica de quem não te quer ver caminhando e alcançando resultados. Deixa eu te dizer, algumas pessoas que você não pode ouvir. Primeiro, não dê ouvidos a quem não se submete ao princípio de autoridade. Quem não se submete a princípio de autoridade não reconhece o comando de Deus em sua vida, nem o comando daqueles que o Senhor colocou como autoridade sobre si. Segundo, e essa aqui é muito séria também, tanto quanto a primeira: não dê ouvidos a quem tem inveja de você. Eu vou repetir: não ouça quem tem inveja de você. Diz aí para o teu vizinho: não dê ouvidos a quem tem inveja de você. Não ouça
quem não ouve a voz de Deus. Eu vou repetir: não ouça quem não ouve a voz de Deus. A questão é a seguinte: ei, a quem você está ouvindo? Quais são as palavras das quais você se alimenta? Deixa eu te dizer, mas alguém que você não deve ouvir: não ouça quem coloca em dúvida as promessas de Deus em tua vida. Vou repetir: não ouça quem coloca em dúvida as promessas de Deus em tua vida. Então não ouça pessoas medíocres. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: se for necessário, muda de companhia. Uma pesquisa norte-americana revelou, olha só, uma pesquisa norte-americana revelou que você é a média dos seus 5 melhores amigos. Significa que está na hora de você descobrir, faz uma análise de quem são seus 5 melhores amigos e você vai encontrar um diagnóstico de quem você é. Às vezes é preciso mudar de companhia para não ficar medíocre, mas não ouça gente que não quer que você vença. Não ouça pessoas que te achatam, que te colocam para baixo. Eu falei aqui outro dia, quando Jesus chegou na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo, a primeira coisa que ele fez foi mandar as carpideiras irem embora. Por quê? Não queira perto de você quem precisa da sua dor para fazer a feira. Deus não quer parasitas sugando a sua energia. Levante e vença, porque Deus está com você para te fazer vitorioso. Aleluia. Então, primeiro segredo para viver acima do desânimo: não ouça pessoas medíocres. O segundo, relembre os seus triunfos e conquistas. Não deixe esse problema lhe desanimar agora. Olha para trás e veja quanto território percorrido. Veja o que você já alcançou. Veja o que já foi construído. Neemias capítulo 1, versículo 8 até o versículo 11. Quando Neemias vai orar acerca de Jerusalém, a sua oração a Deus é: lembra-te, Senhor, do que prometestes ao teu povo. E se o irmão lê a oração de Neemias, ele começa a discorrer sobre a trajetória da saída do Egito, a trajetória do êxodo, a travessia do mar, a chegada na terra prometida. Neemias faz da sua oração um relatório daquilo que Deus já fez. Um dos problemas do desânimo é que a gente perde a visão do que já alcançou. A gente perde a visão do que já foi feito. Vou dar um outro exemplo. No Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 10 até o versículo 13. Neemias diz assim: construímos um muro até a sua metade. Aí, enquanto eles constroem o muro, Neemias diz assim: chegaram os edificadores e disseram: não podemos mais construir o muro. E Neemias pergunta: por que não? E eles dizem: porque o entulho é muito. Presta atenção, enquanto eles estavam olhando para a construção, eles não viram o entulho. Quando eles tiraram a visão do propósito, começaram a ver entulho e desanimaram. Presta atenção, se você olhar para o que Deus está fazendo através da sua vida, você continua fazendo. Se você olhar para o entulho perto de você, você desanima. Se você olhar para o que Deus tem feito com a igreja, você continua. Se você olhar para o entulho, você desanima. Minha palavra para a sua vida nesta noite é: tira o teu olhar do entulho e olha para o muro, olha para a construção. Veja o que Deus já fez na sua vida. Não se perca com o entulho, porque a construção vai se completar e Deus vai usar você. Aleluia. Relembre suas conquistas. Relembre suas conquistas. Relembre as suas vitórias. Olha Davi. Quando o rei diz a Davi: você não pode ir lutar contra Golias, você é um menino.
Davi diz assim: o leão veio contra o rebanho do meu pai e eu matei o leão. Veio um urso e eu o afugentei. Assim será com esse incircunciso que blasfema do Deus de Israel. Davi não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o urso e para o leão como treinamento. E ele diz assim: o Deus que me livrou da mão do leão, da garra do leão, o Deus que me livrou das garras do urso, é o Deus que me livrará da espada desse incircunciso filisteu. Recebe essa palavra profética. O Deus que te trouxe até aqui é capaz de te levar adiante. O Deus que te fez vencer batalhas anteriores é capaz de te vencer batalhas que estão por vir. Deus está contigo para te dar vitória. Anima o teu coração, anima o teu coração, anima o teu coração. Aleluia. Terceiro lugar, como viver acima do desânimo? Primeiro, não ouça pessoas medíocres. Segundo, relembre seus triunfos e conquistas. Terceiro, relembre as promessas de Deus em tua vida. Relembre as promessas de Deus para a tua vida. Provoca aí o irmão do lado e fala com ele: lembra das promessas. Lembra das promessas. Aleluia. Alguém me perguntou essa semana: o que te motiva no teu ministério? E eu respondi: convicção de que Deus me chamou, garantia de que Deus está comigo em todo o tempo, visão do que Ele já fez. Porque quando eu vejo o que Ele já fez, eu descanso na certeza de que o que não foi feito ainda, no seu tempo se fará. Creia nas promessas. Tem uma promessa de Deus na Bíblia que eu quero ler para você detalhadamente. Essa promessa é para a sua vida. Isaías capítulo 43, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Olha o que o Senhor diz. Lembra dessas promessas, mas agora assim diz o Senhor Deus, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Recebe lá, ó: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Tu és meu, diz o Senhor. Olha o versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Salvador. E se você tiver dúvida, aí você vai lá para o versículo 26, quando ele diz assim: procura lembrar-me, entra em juízo comigo, mostra-me as tuas razões, para que te possa justificar. Eu já falei desse versículo aqui diversas vezes. Deus está dizendo: quando você vier conversar comigo e argumentar comigo, faça menção do que eu lhe prometi, resgate as promessas, faça uma oração com base naquilo que eu já lhe prometi, confie no que eu já te disse, apresente no meu altar com argumentação as suas razões, e você verá que a minha resposta virá ao teu encontro. Aleluia. Lembra das promessas de Deus. Aí veja só, Paulo escrevendo aos Coríntios na segunda carta, capítulo de número 1, versículo 20, diz assim: porque tantas quantas são, ou tantas quantas promessas há de Deus, nele tem o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Eu vou repetir que é para você entender, e eu vou repetir bem pausadamente. Paulo está dizendo assim: porque tantas quantas forem as promessas de Deus,
elas têm nele o sim, a garantia, e por ele o amém, a confirmação, a certeza, para a glória de Deus por nosso intermédio. Vença o desânimo. Quem está desanimado, levanta a mão. Não, tem gente desanimada. O Senhor vai te animar. O Senhor vai te fazer saltar por cima da muralha do desânimo. Você vai surfar na onda do desânimo. Deus vai te projetar acima daquilo que te desanima. Em nome de Jesus. Amanhã, quando alguém chegar com aquele prognóstico ruim, com aquela cantiga de quem morreu e não caiu, você diz para o cara assim, não precisa nem chegar no refrão, termina a cantiga, porque ontem eu ouvi uma palavra que me diz que eu não posso te ouvir, que tu é medíocre. Começa a cortar essas mensagens que te derrubam, que te tiram a esperança. Rejeita isso. Comece a lembrar do que Deus já fez na sua vida. Comece a lembrar das promessas de Deus para a sua vida. Você vai sair daqui nesta noite fortalecido no Senhor, animado no Senhor, certo de que aquilo que Deus fez, Ele vai fazer cumprir na sua vida, porque Ele é Deus. Estou terminando. Quarto lugar. Se você quer viver acima do desânimo, se você quer suplantar o desânimo, mude de atitude. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa repensar. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 12, até o versículo de número 16. O anjo aparece a Gideão. Irmão, presta atenção. Quem apareceu a Gideão? Olha para mim. Se um anjo te aparecer, você fica com cantiga de quem morreu e não caiu? É um anjo, irmão. Gideão estava tão desanimado que o anjo aparece e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão fala assim: se o Senhor é comigo, por que eu estou assim nessa miséria? Aí o anjo diz assim: o Senhor não já te mandou? Vai e livra Israel da casa da servidão. Aí Gideão diz assim: não posso, eu sou o menor da casa de painho, eu sou o mais novo. Gideão estava tão desanimado que nem o anjo consegue provocá-lo. É tão forte a presença do anjo que Gideão traz um cabrito, coloca na pedra, o anjo toca com a espada e o fogo da espada queima o sacrifício de Gideão. O que o anjo estava dizendo era: vai nessa tua força, ou seja, desenterra a energia que você sucumbiu no desânimo. Sai desse marasmo, Gideão. Levanta, Gideão, o Senhor é contigo. É interessante que o anjo aparece no versículo 12 dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. O texto literal é: o Senhor é contigo, grande guerreiro. O anjo reconhece em Gideão um soldado, mas Gideão não consegue olhar para si e ver o soldado que Deus estava vendo, tamanho o seu desânimo. Então, em nome de Jesus, agora, hoje, mude a sua cantiga, mude a sua melodia, mude a sua atitude. Para de cantar derrota na tua vida. Para de cantar derrota na tua empresa. O Brasil está em crise, ninguém vai sair dessa sepultura. Para com isso, irmão. Você é profeta de Deus. A palavra do Senhor está na tua boca. Deus vai nos tirar da cinza. O Brasil vai ser erguido, sim. E aqueles que vencerem a batalha verão. Aleluia. Não muda de atitude. Para com essa ladainha de quem morreu e não caiu. Se o Senhor está te dando uma palavra, Ele é fiel. Eu não pregaria sobre desânimo hoje se não fosse a absoluta convicção de que o Espírito Santo me trouxe essa palavra para hoje. Lhe digo com toda certeza, eu deixaria para pregar terça-feira,
Mas por alguma razão o Espírito Santo me inquietou quinta, sexta, sábado, hoje cedo para esta palavra. Por quê? No mínimo, porque o Senhor quer que você comece a semana com outra cabeça, com outra visão, com outra expectativa, com outro posicionamento. Você vai vencer. Provoca o vizinho e diz para ele: mude de atitude. Quinto lugar, paro já. Já paro? Pode ir mais um pouquinho? Então, se você quer viver acima do desânimo, aprenda a obediência sem questionar. Aí agora complicou, né? Aprenda a obediência sem questionar. A minha geração tem um pouquinho de facilidade a mais de obedecer sem questionar, porque na minha geração, quando o pai dizia: Josué, faz isso, não se batia a boca com o pai, com a mãe, não, a casa caía, ficava difícil. Era ou não era? Ou ninguém quer dizer aí que é da minha idade? Você não batia a boca com teu pai. A geração de hoje não. A mãe diz uma coisa, filho bate pé, bate boca, faz showzinho. Eu não sei o que essa geração vai fazer na hora de experimentar direção de Deus sem questionar. Porque preste atenção, tem coisa que Deus te manda fazer sem te dar explicação. Tem coisa que Deus te manda esperar sem te dizer porquê. Tem coisa que Deus te manda ir sem te dar o direito de perguntar porquê. Então aprenda a obedecer sem questionar. Gideão quer argumentar com o anjo de Deus. Versículo 13 e versículo 14. Gideão diz: ah, meu Senhor, por que nos sobreveio tudo isso? Por que essa questão toda? Por que esse problema todo? O anjo diz a Gideão: não já te mandei eu. Ou seja, não conversa sobre isso, faz o que eu te mandei. Não discute, obedeça a minha voz. Nós temos um problemão para obedecer a Deus sem questionar, porque nós queremos argumentar com Deus o tempo inteiro. Nós queremos às vezes ser mais inteligentes do que Ele. Aí eu lembro agora de Abraão, ou de Abrão, quando o Senhor aparece a ele no capítulo 12 e diz assim: sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. Imagina aí, Deus aparece a vocês assim: sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, entra no carro e viaja. No caminho eu te mostro para onde você vai. Levanta a mão quem vai. No mínimo você já diz assim: Senhor, eu preciso programar no Waze. Eu tenho que programar no GPS. Eu tenho que alugar a casa. Eu tenho que programar a transferência da escola. Capítulo 12, versículo 5 diz assim: partiu, pois, Abrão conforme o Senhor lhe ordenara. Ele obedeceu. Nós precisamos aprender a obediência sem questionar. Quando o escritor da epístola aos Hebreus fala de Jesus, ele diz no capítulo 5, versículo 8, que Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Queridão, se Deus lhe mandou parar, para. Se Deus lhe mandou caminhar, caminha. Se Deus lhe mandou esperar, espera. Se Deus lhe mandou avançar, avance. Se Deus lhe mandou sentar, senta. Nem olha se tem cadeira. Se Deus lhe mandou ficar em pé, fique em pé. Se Deus te disse, chuta o pau da barraca, pode. Se Deus te disse, aguarda meu sinal, aguarde o sinal. Porque Deus sabe a hora exata de cada coisa. Ele sabe. Então, para viver acima do desânimo, você precisa ter absoluta convicção de que aquilo foi Deus quem direcionou. Porque você está dizendo assim:
Está difícil, Jeová, mas foi o Senhor que mandou. O Senhor não me larga na mão, não. Você consegue conversar com Deus, porque você obedeceu sem questionar. Vamos lá, 6º lugar, e eu já vou terminando. Se você quer viver acima do desânimo, mude a imagem que você tem de si mesmo. Para de se deteriorar, de se destruir, de se desfazer. Gideão diz: eu não posso, eu sou da menor tribo, eu sou da menor família, eu sou o menor da casa. Jeremias diz: eu não posso ir porque eu sou uma criança. E o Senhor diz: não já te enviei eu? A Jeremias o Senhor disse: não digas eu sou uma criança, porque onde eu te mandar ir, irás, e o que eu te mandar falar, dirás, e a minha palavra na tua boca se cumprirá. Mude a imagem que você tem de você. Comece a ver Deus na sua vida. Comece a ver promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Para de lançar palavras amargas para si mesmo, para tua mulher, para teu marido, para teus filhos. Comece a profetizar o bem de Deus na sua vida. Comece a se olhar como elemento do amor de Deus, objeto do amor de Deus. Comece a dizer para você mesmo: eu sei que Deus me ama. Eu sei que sozinho eu não estaria onde estou, eu não iria para onde pretendo. Mas o Senhor prometeu, é Ele quem está levando. É Ele quem está fazendo, é Ele quem vai movendo águas, aleluia. Mudar a sua visão a seu respeito não é ficar besta, não é ficar vaidoso, é reconhecer o tesouro que Deus colocou na sua vida e valorizar o que Ele te deu. Provoca aí o vizinho e diz: você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Penúltimo lugar, se você quer viver acima do desânimo, aprenda a compartilhar. Aprenda a compartilhar. Compartilhe bênçãos. Eu lembro agora de um texto de Eclesiastes, e eu não lembro exatamente qual é o texto, mas Salomão diz que bem-aventurado é o homem que desfruta do fruto do seu trabalho. Porque aquele que ocupa sua mente com o seu trabalho e desfruta do bem do seu sacrifício, não terá tempo para pensar na brevidade da vida. Aquele que desfruta do bem que Deus lhe deu, não terá tempo para pensar na brevidade da vida. Elias chega na casa de uma viúva. Havia 3 anos de seca sobre Israel, 1 Reis 17. E a viúva está catando alguns gravetos. E Elias aparece e diz assim: dá um pouco de água. E a mulher levanta e vai buscar água. E antes dela chegar no pote, quase ninguém conhece essa expressão aqui. Antes dela chegar no pote, Elias diz: faz um bolo para mim. E a mulher diz assim: ah, meu senhor, só tem um resto de farinha na botija, um resto de farinha na panela e um resto de azeite na botija. Eu estou catando os últimos gravetos para fazer um bolo para mim e para o meu filho, o último bolo, a fim de comermos e morrermos. Elias olhou para ela e disse assim: faz um bolo primeiro para mim, depois um para ti e para o teu filho. Fala a verdade. Vem cá, fala a verdade. 3 anos de seca. O cara cai de paraquedas no teu quintal e pede água. Você vai querer dar um cascudo nele. Mas aí quando você tem a boa vontade de buscar água para ele, ele diz assim: faz um bolo para mim. Você não sabe quem é o indivíduo. Aí você diz assim para ele: queridão, só tem um resto de farinha na panela e um tiquinho de azeite na botija, e eu estou catando os últimos gravetos para fazer o último bolo para mim e para o meu filho. Para quem? Para o meu filho, a fim de que comamos e morramos.
Aí o desconhecido diz assim: faz um bolo primeiro para mim, depois você faz para você e para o teu filho. Fala a verdade, quem atenderia a esse pedido? Levanta a mão. É só o que fazer, rapaz. Não sei quem é você. Eu estou te dizendo que eu estou tentando dar mais um dia de vida para o meu menino, e você quer que eu faça um bolo primeiro para mim, para você? Ela foi lá e fez, e trouxe o bolo para Elias. E eu consigo imaginar o olho comprido do menino, olhando para o bolo do profeta e dizendo: é verdade, já era meu bolo. E o profeta diz assim: o Senhor diz: vai e faz um bolo para ti e para teu filho, porque o azeite da botija não secou, e a farinha da panela não acabou, até que venha chuva sobre a terra. Ela estava se preparando para morrer, mas quando ela aceita compartilhar do que ela tinha, a sua esperança se renova, porque está comprovado que o senso de utilidade te tira da depressão, do desânimo e das enfermidades emocionais. Seja útil na vida de alguém, seja providência de Deus na vida de alguém, seja elo da providência divina na vida de alguém. Deixe Deus lhe usar para socorrer alguém. Você já percebeu que quando você está com um problema muito sério, normalmente aparecem a você pessoas pedindo ajuda com problemas parecidos com o que você está? É incrível isso. Dá uma vontade de dizer assim: cada ideia, eu não estou conseguindo resolver nem meu pepino, vou resolver o teu. Mas na verdade Deus está nos ensinando que quando a gente faz a salada de pepino do outro, Ele está cuidando da nossa. No milagre da multiplicação dos pães, Jesus ensinou que enquanto os apóstolos estavam alimentando a multidão, Ele já estava cuidando de encher os cestos que abasteceria os apóstolos. Dá um toque no seu vizinho e diga para ele: seja bênção na vida de alguém. Seja bênção na vida de alguém. Eu tenho encontrado pessoas Brasil afora, e elas dizem assim: pastor, por causa da pregação tal, Deus me livrou do suicídio. Eu estive com um pastor outro dia, encontrei num aeroporto fora do país. Ele é um grande líder no mundo. E ele diz assim: por causa de uma pregação sua, eu saí de um estado de depressão profunda. Eu apagava por dias e não acordava. E a pregação ficava repetida, insistentemente sendo repetida, e eu levantava. E ele disse: eu fui me erguendo do meu estado de depressão por causa daquela pregação que Deus te usou para impactar a vida de muita gente. E ele disse: e eu estou aqui porque o Senhor me ergueu. Quando você percebe que de alguma maneira Deus te usou para abençoar alguém, você diz assim: vale a pena perseverar na caminhada. Então deixa eu te explicar, ainda que ninguém tenha te dito ainda que você foi uma bênção na vida dele, presta atenção: Deus já te usou para socorrer alguém. Você não viu, você não percebeu, mas por tua instrumentalidade, Deus tirou alguém do buraco. Quantas vezes Deus usou pessoas para me tirar da valeta da solidão, da desesperança, da depressão. Compartilhe, seja útil. Provoca o vizinho e fala com ele assim: seja útil. Abençoe a vida de alguém.
Fica de pé, por favor, quem puder. Abençoe a vida de alguém. Deixa eu te dizer só mais uma coisinha. Aliás, uma coisona. Para você suplantar o desânimo. Diga comigo assim: eu vou vencer todo desânimo. O último segredo é: lembre-se, Deus está com você. Deus está com você. Em Josué capítulo 1 e em Hebreus capítulo 13, o Senhor diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. Não lembro. Salmo 23, o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Repito Isaías 43, 1 e 2. Assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas não te afogarão, e quando pelos rios não te submergirão, e quando passares pelo fogo não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Salvador. Deus está contigo. Vou repetir: Deus está contigo. Uma certa feita, e eu oro contigo, eu estava vivendo uma tempestade violenta e fui convidado para pregar numa escola bíblica em Atlanta. E eu ministrei 3 vezes naquela escola bíblica. E entre uma pregação e outra, eu me trancava no quarto e chorava. De lá eu fui para uma escola bíblica em Genebra, na Suíça, e ministrei uma semana inteira. Pela manhã eu pregava para pastores, à tarde eu pregava para esposas de pastores, e à noite eu pregava para a igreja. E nos intervalos eu chorava, sofria, deprimia e amargava. Na última noite, domingo à noite, quando eu cheguei no hotel, eu ajoelhei e orei desde as 10 da noite até por volta das 6 da manhã. E eu disse a Deus: eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor está comigo, e não me leva a mal te pedir o que eu vou pedir agora. Me dá pelo menos um sinal de que o Senhor está comigo. Levantei da oração, do choro, do pranto, me ajeitei e fui para o aeroporto. Eu ia viajar de Genebra para Nova York, São Paulo, 10 horas de voo cada trecho. Quando eu cheguei no aeroporto em Genebra, eu falei com o atendente da companhia aérea: me dá um assento na janela ou no corredor. Eu não queria sentar no meio. Eu imaginei, no estado que eu estou, um russo do meu lado esquerdo e um alemão do lado direito. Eu acabo de morrer. Se eu sentar no canto, pelo menos eu me isolo. E o funcionário da companhia aérea falou assim: só tem meio, serve, bem europeu, só tem meio, serve. Eu disse: serve, eu quero ir embora. Eu estava mal. E ele me entregou o meu cartão de embarque, classe econômica. E quando eu cheguei no portão de embarque, a minha passagem era classe econômica, mas quando ele me entregou o cartão, eu vi lá classe executiva. E eu pensei comigo: ele errou. Minha classe econômica. Ele fez o meu check-in na executiva. Eu não vou dizer para ele, porque eu não vou perder a chance de ir numa executiva. Uma classe executiva perto da econômica chega assim, é desmerecedor. Quando eu cheguei na hora da fila do embarque da classe executiva, que eu entreguei meu cartãozinho, a maquineta rejeitou meu cartão. A casa caiu. Devolveu.
Quase o aeroporto desaba na minha cabeça. Eu falei, é verdade. A moça falou, o senhor não é da classe executiva. Eu disse, eu sei. Sem graça. Ela foi lá dentro, demorou uns 3 minutos, pareceu uma eternidade. E ela voltou sorridente. E ela disse assim, é verdade, o senhor não era da classe executiva, o senhor é da primeira classe. Eu falei assim, certeza? Vai dar que esse troço tá errado de novo. Ela foi, enfiou na maquineta e a maquineta aceitou. Ela disse, não, o senhor é da primeira classe. Aí eu embarquei. Quando eu entrei no corredor de embarque, o Espírito de Deus falou comigo. O Senhor me disse assim, você me pediu um sinal do meu cuidado. Eu estou te dando. Deita e dorme. Eu dormi antes do avião decolar. Acordei com a aeromoça tirando meu sapato e minha meia para colocar uma meia de lã. Transformou minha poltrona numa cama e me cobriu com um cobertor aquecido. 9h20 depois eu acordei com um anúncio de pouso em Nova York. O que eu estou te dizendo é que Deus está contigo e trata de te amar nos menores detalhes. Até naquilo que parece que não é necessário, Deus está cuidando de você e vai te abrir um novo caminho, uma porta, um milagre. Uma nuvem de Deus repousará sobre a tua vida para te fazer descansar. Ei, rabagarra, e levar xuriei baraganaha. Hoje você vai deitar e vai dormir. E amanhã você vai acordar com ânimo, cabeça erguida, cabeça erguida, cabeça erguida. Diga comigo, em paz me deitarei. Repete, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz descansar em segurança.